Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor David Carlos e hoje eu vou dar uma aula para os quintos anos de ensino fundamental 1, aula de ciências, tá? Hoje nós vamos falar, pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os germes. Vamos falar sobre os germes, né? Levando em consideração que a gente está passando por um momento de pandemia, é um assunto até relevante falar agora nesse momento da pandemia. Então a gente vai falar sobre os germes. Vamos lá. Ó, pessoal, germes. Existem milhões e milhões de germes no mundo. E por que nós devemos conhecer os germes, pessoal? Para prevenir das doenças. A gente precisa se prevenir contra as doenças. E aí a gente precisa conhecer sobre os germes para saber como se defender. Senão, se a gente não conhece o nosso inimigo, como é que a gente vai se defender, né, pessoal? Vamos lá. Ó, pessoal, pensem agora na louça suja. Já pensou na louça suja? Na louça suja, quando a gente pensa, além de ser desagradável, né, ficar com aquele montão de louça suja lá na pia da nossa casa, além de ser desagradável, a louça suja é um lugar onde se acumula muitos germes, entendeu? E às vezes você acaba de lavar a louça e pensa que os germes acabaram. Mas nada disso, pessoal. Aí você chega lá e verifica e tem lá ainda um monte de germe, mesmo parecendo que o prato esteja limpo, a louça esteja limpo. Sabe o que acontece, pessoal? É porque o problema às vezes não está na louça, não. Entendeu? Às vezes você fez seu trabalho direitinho, pode ser o melhor lavador de pratos, entendeu? Você tem o melhor produto para essa limpeza. E aí, mas o que acontece? O problema está na esponja de lavar a louça, pessoal. Aquela esponja, ela é boa sim para tirar o lixo da louça, né? É boa para tirar o lixo da louça, mas em compensação ela segura muitos germes. Mas muitos germes, pessoal. Podem pensar, ó, são 54 bilhões de bactérias por centímetro cúbico da esponja. Ou seja, o que acontece? Se você pegar uma esponja que você já usa há algum tempinho aí na sua casa, principalmente aquelas com mais de 3 semanas, você pegar um pedacinho da esponja, você vai perceber que lá tem muitos germes, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com a esponja. Aí o que você faz? De 3 em 3 semanas você pega e troca essa esponja. Certo, pessoal? É, Pessoal, vamos falar agora a respeito da dominação. Você sabe qual é a espécie mais dominante que já viveu no planeta? Você sabe o que é? Seria assim, os dinossauros. Será que os dinossauros foi a espécie mais dominante que já existiu no planeta? Não, pessoal. Sabe por que ela não é a mais dominante? Porque um dia teve uma grande explosão e extinguiu todinho os dinossauros. Os dinossauros foram extintos já há bilhões e bilhões de anos atrás. Há milhões e milhões de anos atrás, entendeu? Então foram extintos. Então, não podemos dizer que dinossauros são a espécie mais dominante da Terra, tá? Seriam os tubarões? Pessoal, a gente podia até dizer que seria o tubarão, né? Vendo que o tubarão é feroz e tudo, então a gente acha que ele é muito dominante. Mas não, se você tirar o tubarão da água, o que vai acontecer? Ele vai morrer, porque ele não vive fora da água, tá? Então, espera aí, seria então nós, seres humanos, a espécie mais dominante? Não, pessoal, não tem como também, sabe por quê? Porque se acontecer uma grande explosão nuclear e destruir, os seres humanos também vão todos embora. Então, o que seria então? Seriam as baratas, pessoal? Só que o que acontece? Não seriam as baratas. A espécie mais dominante que tem, pessoal, são as bactérias. Até nas baratas, se você pegar com o microscópio, olhar lá nas baratas, assim, no corpo da barata, vocês vão perceber que nela também tem bactérias. E são esses os seres que mais dominam o mundo. São as bactérias que dominam, entendeu? Pra vocês terem ideia, são 4 quatrilhões de quatrilhões de bactérias. É até difícil falar, pessoal, porque é um número muito gigante que tem de bactérias no mundo. 4 quatrilhões de quatrilhões de bactérias. Isso significa um número muito grande, entendeu? É 500 bilhões de vezes o número dos seres humanos, pessoal. Todas as bactérias do mundo, só a nível de curiosidade, se você botar numa balança, as bactérias, elas pesam 3.000 vezes o peso dos seres humanos. Ou seja, você pega aquela balança, né? Põe todos os seres humanos do mundo de um lado e todas as bactérias do outro lado. Vocês vão perceber que as bactérias... Aí a gente ia constatar, na verdade, né? Que as bactérias pesam 3.000 vezes o peso dos seres humanos do mundo. É muita coisa, né? Se você parar a pensar, é algo até fabuloso, tá bom? Vamos lá. Mas por que então? Porque nós seres humanos a gente tem muita força, né? Poderíamos eliminar todos esses germes, não poderíamos eliminar todos os germes? Já pensou o mundo sem germes, sem doença? Seria maravilhoso, não é? Só o que acontece, pessoal? A gente precisa dos germes para sobreviver, entendeu? Então os germes eles não significam assim só coisa ruim. Os germes significam vida. Não existiria vida no mundo, pessoal,
se não fosse os germes, não existiria vida. Então não tem como eliminá-los todinhos, entendeu? Porque os germes significam também a vida do mundo, tá bom? Os germes, pessoal, eles têm a responsabilidade de quebrar os organismos mortos e o lixo e transformá-los em nova vida. Ele tem essa força, entendeu? Por exemplo, você viu um lixo lá, já está há muito tempo. Esse lixo vai se degradar na natureza e vai se transformar de novo em vida. E quem é responsável por fazer isso? Os germes, entendeu? É por isso que a gente precisa dos germes. Não existiria vida sem germes. Pessoal, outra coisa, como eu já falei, a gente precisa dos germes para sobreviver. Então, sendo assim, existem germes bons e existem germes maus, né? Entendeu? Você sabia que existe diferentes germes? Quando a gente pensa em germes, pessoal, a gente pensa que é uma coisa só. Ah, aqui está cheio de germes. A gente não pensa assim? Mas não. Mas existe diferentes germes, entendeu? Existe essa aqui, ó. Helicobacter pylori. Os nomes são complicadinhos mesmo, pessoal, de falar o nome dos germes mesmo. Para decorar, para falar, é complicado. Só depois que a gente se acostuma com o termo, que vai começando, a gente vai começando a falar mais direitinho sobre isso, né? Olha só nessa figura aí, ó. Esse é difícil falar. Helicobacter pylori. Parece um alienígena, realmente, ó, parece um alienígena mesmo. Você pode olhar o formato, parece aqueles alienígenas que vieram para a Terra, entendeu? O que acontece? Esse germe aí que eu estou mostrando agora na tela, ele causa dor no estômago, pessoal, entendeu? Existe também a salmonela. A salmonela a gente conhece mais porque ela causa muita diarreia. Geralmente quando a gente faz aqueles exames de estômago, né? Quando a pessoa está com diarreia, vai lá, faz os exames de estômago. Os exames lá para detectar o que é, aí vai dar a salmonela, entendeu? Que é ela que causa diarreia. Vamos lá? Continuando. Vírus influenza também, ó, outro tipo de germe, né? A gente pensa, germes e vírus. Não, vírus é uma espécie de germe. Tem os germes e os vírus fazem parte dos germes, né? Que causam as infecções respiratórias, gripe, H1N1, que um tempo desse, pessoal, tava que nem a coronavírus, estava atacando direto, só que felizmente encontraram uma vacina que a gente se protege contra H1N1, contra essa gripe aí, tá bom? Que causa, esse vírus aí é que causa essa influenza, tá bom? Vamos continuar. Agora vamos brincar um pouco, pessoal. Imagina só, aqui nós temos aqui, ó, uma tábua de cortar carne, temos aqui um tablet que você usa direto em casa aí, né? No seu tabletzinho, e temos aqui, ó, uma tampa de privada. Pessoal, se eu fosse perguntar para vocês assim, e você não tivesse um prato para comer, por exemplo, se não tivesse prato para comer, e tivesse essas três alternativas, aí, ó, aí você comeria em qual deles? Na tábua de cortar carne, você comeria? Você comeria, por exemplo, no tablet ou na tampa, né? Parece até não é. Aí eu sei que a primeira coisa que você ia fazer, ia escolher para comer, escolher como um prato, por exemplo, assim, você ia escolher, sabe o quê? Você iria escolher a tábua de cortar carne, porque pensa assim, lá a gente corta carne. Então, se eu não tenho prato, vou comer em cima da tábua de cortar carne. Só que só tem um problema, pessoal. Quando a gente corta naquela tábua de cortar carne, fica a marca dos cortes, por exemplo, fica ali. A marca dos cortes fica lá na tábua de cortar carne. E aquele negócio ali guarda muito germe. Aquele buraco que fica nas tábuas de cortar carne guarda muito germe. Então, desses três, pessoal, ele é o mais sujo que tem. Ele é o que mais tem germe, entendeu? Ou então seria o tablet. Só que olha só, o tablet você fica passando a mão o tempo todo ali, às vezes não toma o cuidado de higienizar, por ficar em contato direto com a sua mão, porque a sua mão é onde mais você pode pegar os germes através da sua mão, aí você passa tudo pro tablet. Então se você fosse escolher comer uma macarronada em cima do tablet, também não seria bom. Então qual seria a opção? Você ia comer em cima, sabe do quê? Da tampa. Desses três, o melhor seria, por incrível que pareça, seria a tampa da privada, pessoal. Por incrível que pareça, tem menos germes do que os outros dois, vocês acreditam? É incrível isso, né, pessoal? Mas por que isso acontece? É porque, na verdade, a tampa de cortar carne, a tampa da privada, geralmente ela é higienizada o tempo todo, você higieniza ela todo o tempo, entendeu? E aí, por isso que ele não segura muitos germes. E outra coisa, ele tem contato com uma parte do seu corpo que não possui muitos germes, entendeu? Que é a parte de baixo. Não possui, porque está todo o tempo fechado, então não tem contato com o mundo exterior. Então não tem como pegar o germe ali. E é por isso que tem menos, entendeu? Então, quando você for escolher, ó, pense bem, entendeu? Escolha essa terceira opção. Vamos continuar. Ó, pessoal, agora eu quero falar do comprimento.
Lembra que eu falei ainda agorinha que a mão é através de onde mais tem bactérias, que é por onde a gente pega? Porque a gente pega em dinheiro, a gente pega em muita coisa por aí, pessoal. Passa a mão em alguns lugares que já está muito contaminado com os germes, e é por isso que as nossas mãos têm muitos germes. Então, você imagina só, um comprimento de mão, pessoal, dura em média 3 segundos, né? Dura em média em 3 segundos. São passados 124 milhões de micróbios num comprimento de mão, pessoal, de 3 segundos. Já pensou em 3 segundos você passar tudo isso de germes? Aí depois você quiser fazer, você cumprimentou a pessoa, aí depois passa a mão no olho, passa a mão no nariz, na boca, e aí você acaba adquirindo algumas doenças, entendeu? Por conta disso. Vamos lá, continuando. Então, o que seria melhor, pessoal? Ó, seria melhor uma batidinha de mão, ó, para cumprimentar, né? Que a gente faz isso. Por incrível que pareça, essa batidinha de mão é mais higiênica do que o cumprimento, o aperto de mão em si. É mais higiênico, entendeu? Ou o soquinho. Agora, o soquinho, pessoal, é o melhor. É o melhor. Nele não passa quase nada de germes. Passa ainda? Passa, mas muito pouco. Então, desses 3 cumprimentos, pessoal, pode acreditar. O soquinho é a melhor opção. Se falar, deu um soquinho, né? Parece menos formal, né? Porque a gente não costuma... O soquinho está mais entre os jovens e tudo, mas por incrível que pareça, ele é o mais higiênico. Ele chega a ser 20 vezes mais higiênico do que o aperto de mão e 10 vezes mais higiênico que a batida de mão. Então é melhor dar um soquinho. Quando for se cumprimentar, você já sabe, ó, só soquinho, tá bom? Lembra que eu falei para vocês, pessoal, que não existe vida sem germes? Então eu preciso falar um pouquinho desses germes. Existem 4 categorias de germes. São eles: as bactérias, o vírus, os fungos e os protozoários, entendeu? São esses 4 tipos. Lembra que eu falei? Germes, ele se subdivide em 4, tá? Vamos lá, vamos falar primeiro aqui das bactérias. Pessoal, essa bactéria ela tem um formato cilíndrico. Geralmente a gente consegue ver, pessoal, os germes através do microscópio, tá bom? Cilíndrico, tem um formato cilíndrico, espiral e esfera. A bactéria é infecciosa, ou seja, a gente pega doenças através da bactéria, né, pessoal? Vamos lá. Tem o vírus. Qual é a diferença do vírus para a bactéria? O vírus, além do formato, obviamente, né? O vírus, ele é um hospedeiro, pessoal. Ele precisa de um hospedeiro, perdão, ele precisa de um hospedeiro. Como assim? O vírus, ele não vive sozinho no lugar, ele precisa de um lugar para viver, ou seja, são as células do seu corpo, são do seu corpo. Os vírus vivem na gente, entendeu? E quando entra um vírus no nosso corpo, ele começa a controlar as células do nosso corpo, entendeu? Tem aqui também o fungo. O fungo, pessoal, ele pode ser unicelular ou complexo. O que acontece? Ele gosta de lugar úmido, geralmente está ali dentro do seu guarda-roupa, entendeu? Dentro de armário de vestiário, essas coisas. Ele é o que causa aquele pé de atleta, entendeu? Nos dedões dos pés. Por quê? Porque ele gosta de lugar úmido e o seu pé de vez em quando está muito úmido, que você não costuma muito secar os seus pés. Por isso, toda vez que a gente toma banho, o ideal é você ir lá e secar os pés. Continuando. E tem o protozoário, pessoal. A gente lembra logo da ameba, que fica na água. Quando você toma a água que tenha o protozoário, ele causa náuseas, você sente vontade de vomitar, entendeu? Principalmente acontece isso quando a gente às vezes vai à praia, que a gente bebe sem querer a água do mar e lá tá cheio dessas bactérias. Aí você começa a sentir náuseas, é porque você com certeza ingeriu a água do mar, ou então pelo menos foi na sua boca, né? Então já foi para dentro do seu corpo, tá bom? Vamos lá, continuando. Germes bons versus germes maus. Já falei, nós temos os germes bons e os germes maus. Pessoal, dentro do nosso corpo é uma briga. É uma briga entre esses germes bons e os germes maus, entendeu? Os germes bons do nosso corpo são conhecidos como microbiomas. Então, quando você ouvir falar assim, microbiomas, são aqueles germes que vão brigar contra os germes maus dentro do seu corpo. Principalmente quando você está com uma doença, por exemplo, aí os germes bons eles são aqueles seus anticorpos que a gente fala, eles vão começar a brigar contra a doença, contra os germes maus, entendeu? Uma curiosidade, pessoal. Dentro de nós existem 30 trilhões de células humanas, né? E também existem 39 trilhões de células bacterianas no nosso corpo. Ou seja, tem mais bactéria no nosso corpo do que células humanas, entendeu? Ou seja, a gente é mais um micróbio do que ser humano, tá bom? Vamos lá, continuando. Como os germes vão parar no nosso corpo? Pessoal, tem aqueles germes maus, né? Quando a gente vai ingerindo alguma coisa, geralmente quando a gente come, quando a gente ingere alguma coisa, esses germes vão parar no nosso corpo, entendeu? Por isso que a gente precisa se alimentar. Por que a gente precisa se alimentar? Para adquirir os germes bons, entendeu? E às vezes a gente come quando se alimenta mal ou come alguma comida que esteja estragada, a gente está ingerindo germes maus, entendeu?
E aí agora eu vou fazer uma outra brincadeira com você. Se eu falasse assim, te convidasse para um jantar e te perguntasse assim, qual prato você prefere? Você gostaria de um prato de Saccharomyces cerevisiae? Olha só, são esses germes aí, tá vendo? Ou você gostaria de um prato de Streptococcus thermophilus? Eu sei que dá um nojinho, né? Não parece nojinho? Ah, vou comer esse negócio aí. Isso aí não é muito bom não, né? Vamos lá. Ou quem sabe, Staphylococcus chilosus. Olha só, imagina você comer um negócio desse aí, hein? Tô te dando um prato, entendeu? Ou seria melhor uma pizza? Entre todos esses que eu apresentei. Eu sei que você, claro, vai dizer, ah, eu prefiro a pizza. Claro que você vai dizer isso, né? Eu já imaginava que você ia dizer isso, né? Então vamos lá, pessoal. O que acontece? Como eu sei que você escolheria a pizza, olha só o que eu vou falar para você. Aquele primeiro prato que eu mostrei para vocês, o Saccharomyces cerevisiae, é uma levedura, germe encontrado na massa de pão e de pizza. Entendeu? Ou seja, quando você come a pizza, você está comendo esses germes, entendeu? E o Streptococcus thermophilus é encontrado nos queijos. Ou seja, quando você come uma pizza, você come esse Streptococcus thermophilus, né? Que é encontrado nos queijos. Staphylococcus chilosus é um micróbio que tem nas carnes. Ou seja, se você comer uma pizza de calabresa, geralmente de pepperoni, essas coisas que tem carne, o que acontece? Você vai comer esses germes. Ou seja, eu te apresentei um prato de pizza e você nem percebeu. E também tem, pessoal, um outro germe, ó, o Lactobacillus acidophilus. Essa bactéria é encontrada na maioria dos alimentos. Por exemplo, o sorvete, e nós chamamos de probióticos. Ela ajuda no combate às náuseas, no mau hálito, na diarreia. Ou seja, por isso que eu falo, pessoal, tem germes bons e germes maus. Não fique condenado, ah, tá cheia de germes. Mas qual germe? O bom ou o mau? Entendeu? Porque se for o bom, é bom se alimentar. Pessoal, vocês já pensaram naquela regra dos 5 segundos? Aquela regra dos 5 segundos é aqui, deixa eu explicar para vocês. É aquela que quando cai a comida no chão, a gente fala, opa, regra dos 5 segundos, vai lá e come de novo. Já viram essa ideia a regra dos 5 segundos? O que acontece, pessoal? Essa regra dos 5 segundos não é bom, tá bom? Ela é falha. Se a comida cair no chão, pessoal, pode ser o tempinho que for, ela já pega um montão de germes, entendeu? Então, se você comer, provavelmente corre o risco de pegar uma doença, entendeu? Então, não vá nessa regra dos 5 segundos. Não confie nessa regra dos 5 segundos, entendeu? Ela é furada. Os cientistas já fizeram a comprovação, já foram lá, jogaram, deixaram os 5 segundos. Pegaram a comida, foram lá, olharam no microscópio e viram que quando cai a comida no chão, adquire muita bactéria, entendeu? Então tomem cuidado com esse negócio de regra dos 5 segundos. Não façam isso. Comida caiu no chão, pega a comida e joga no lixo. Não é para ingerir mais, tá bom? E para finalizar, pessoal, vamos continuar aqui. Ó, deixa eu falar. Agora chegou a hora de eu falar sobre o coronavírus, entendeu, pessoal? De higiene e de coronavírus. A gente sabe que a gente está numa época de pandemia, né, que tem muita gente aí. É por isso que a gente está fazendo essas aulas assim agora, meio que à distância, que é para não ter contato com a outra pessoa. E essa doença agora, que está tendo, né, que é o Covid-19, que a gente pega através do ar, entendeu, pessoal? O que acontece? É necessário que a gente tenha um higiene dobrado, triplicado, quadriplicado. Por quê? Porque ela é altamente infecciosa. Então, quando você for sair de casa, use a máscara, lave sempre a mão, com sabão, com água e sabão, álcool em gel, esses cuidados que você já sabe. A gente tem que ter esse tipo de higiene. Senão, a gente vai adquirir essa doença e essa doença, às vezes, ela é mortal, entendeu? Então, ela pode matar. Então, tome muito cuidado. Se conscientizem disso. E outra coisa, não pegar a doença e nem passar a doença. Às vezes você pode estar e não sentir nada, mas passar através do ar essa doença para alguém. Então tome muito cuidado, tá bom? E era essa a minha ideia. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da aula. E quem sabe, até uma próxima.